A escola para mim, ela foi um desafio muito grande, principalmente na minha infância. Foi uma época muito zoada para mim. Devido ao meu diagnóstico de TDAH, né? E não essa romantização que a gente tem hoje em dia de TDAH. Quem realmente tem, principalmente eu na minha infância, quem realmente teve se lascou, tá ligado? Se ferrou com isso, principalmente na infância, que é uma época na sua vida que você nem se conhece, você nem sabe das coisas, e você sofre e você nem sabe o porquê. Então, na minha infância, mano, foi uma época muito zoada pra mim, sabe? Por conta disso. Então eu lembro que na escola, devido a eu ser muito inquieto dentro da sala de aula, ao fato de eu não conseguir prestar atenção, não conseguir focar nas coisas, eu não conseguia acompanhar o ritmo de aprendizagem dos alunos da minha sala, dos meus colegas dentro da sala de aula. E isso é muito ruim para a criança, principalmente na infância, porque você se compara. Mesmo criança, você se compara com as pessoas na sua volta. E questões básicas como leitura, escrita, matemática, eu demorei muito tempo para aprender e para desenvolver isso. Eu demorei muito tempo, então tipo, eu ficava para trás em relação aos alunos. E eu me comparava. Então era chato, mano. Era difícil você ver ficando para trás em relação aos outros. Você vê as pessoas fazendo trabalhos em grupos e te excluindo, não querendo fazer com você, pessoal não querendo fazer dupla com você. Você vê até alguns professores tendo preferência pelos alunos que tiravam mais notas e você sendo excluído, porque era ao menos o que acontecia comigo. Alguns professores, tipo, não gostavam de mim porque eu era muito inquieto, eu não conseguia aprender e eles tentavam fazer eu aprender as coisas e eu não conseguia aprender. Então, era foda isso e eu via literalmente. E quando você criança, independente do que seja na escola, na sua família, qualquer situação onde você é excluído socialmente, você não acaba pensando, raciocinando que o problema é as pessoas. Você acaba trazendo esse problema para você mesmo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu achei que o problema era eu e não as pessoas que me tratavam de forma escrota porque eu era diferente e eu nem sabia o porquê. Eu achava que o problema de fato era eu. E na verdade não, se as pessoas são escrotas com você, o problema são as pessoas. Entende? Então eu trouxe esse problema pra mim. E cara, eu lembro até hoje, mano. Eu chateado que eu não conseguia aprender as coisas. Eu sozinho, em casa, sabe? Em casa e na escola também, às vezes, escondido. Eu pegava livros, eu pegava as atividades, eu ficava fazendo, refazendo várias vezes, várias e várias vezes, sozinho, mano. Sozinho, ficava pegando e fazendo várias vezes por medo, mano. Por medo e por estar insatisfeito de eu estar sendo excluído socialmente. Por medo, tá ligado? Eu ficava fazendo várias e várias vezes. E eu consegui, com o tempo, depois de muito tempo, fazendo praticamente todo dia, estudando todo dia, eu consegui melhorar as minhas notas. Eu consegui acompanhar melhor as pessoas dentro da minha sala de aula. É só que isso depois foi me trazendo uns insights, sabe? Eu vi que esse problema não era, na verdade, um problema só meu. Eu comecei a perceber que o nosso sistema de ensino, ele afeta a todos nós, até mesmo os alunos que tiram notas boas, os alunos que são exemplares. E eu tive, tipo, recentemente, pesquisando, logicamente, né, depois de tudo isso, eu consegui aprender, consegui acompanhar, fiz faculdade, tudo, e eu comecei eu não sou um analfabeto, mas, tipo, eu comecei a ter alguns insights, sabe? E ver como é que são as coisas. E depois, assim, de um tempo pesquisando tudo, eu comecei, tipo, a perceber que esse sistema, ele afetou todos nós. A gente, ao longo da história, a gente teve vários sistemas de educação. Não foi somente esse que a gente está agora, que a gente conhece. A gente teve vários. E cada um era de uma forma diferente, tudo. E se for falar de cada um, a gente vai estender muito. Mas o que mais me chamou a atenção
pesquisando, foi o sistema de educação da Roma antiga, sabe? E, e é engraçado como que é parecido com a gente hoje. Porque se for pesquisar, o sistema de educação deles era diferente para algumas pessoas. As pessoas que eram da elite de Roma, eles eram treinados para eles desenvolverem várias questões durante a vida dele. Então eles aprendiam direito, eles aprendiam filosofia, eles aprendiam também para ser generais, para servir no exército. Então eles iam aprendendo várias coisas durante a vida e não uma única coisa. Igual a gente faz, igual a gente aprende, vai numa faculdade, aprende uma única coisa e faz o resto da vida. Eles não, eles eram treinados em várias coisas para se desenvolverem em várias coisas. E ao longo e eles eram treinados para serem chefes de exército, para servirem na política, no Senado, para tomarem conta de alguns negócios. Eles aprendiam muitas coisas. Ao contrário dos escravos de Roma, que essas pessoas, elas eram treinadas apenas para uma coisa, para fazer uma única coisa o resto da vida. Então eles eram treinados para essa coisa e ficavam fazendo essa coisa o resto da vida. Entende? Então, sabe, isso não dá tipo um insight? Hoje praticamente a gente faz a mesma coisa que os escravos. A gente é treinado para fazer uma única coisa o resto da vida e a gente não é treinado para se desenvolver durante a vida. Entende? A gente é treinado para fazer uma única função. Nas escolas, praticamente, a gente não é treinado para se desenvolver. Não ensina na escola pra gente a respeito de finanças, para cuidar melhor do dinheiro. A gente não aprende sobre política, sobre economia. A gente não aprende, o nosso acesso é muito limitado. E depois a gente vai para uma faculdade e faz recebe um treinamento para fazer uma única coisa, para exercer essa função dentro de uma empresa e ficar ali praticamente o resto da vida, igual um escravo praticamente. A verdadeira educação, mano, ela não tá para você, ela não é feita para você se tornar uma ferramenta para você fazer uma única coisa. Nós, os seres humanos, nós não evoluímos para isso. A gente evoluiu para se adaptar a vários ambientes diferentes, para fazer várias coisas diferentes. Nós somos seres adaptativos. Nós não fomos feitos para fazer uma única coisa. Pega, por exemplo, qualquer animal do mundo, pega um leopardo e joga ele lá no Polo Norte para ver se ele sobrevive, ele não vai conseguir sobreviver. Da mesma forma, se você tirar o urso polar do ambiente dele e jogar em outro, ele não vai sobreviver. Nós, os seres humanos, nós sobrevivemos nos 4 cantos do planeta Terra, em qualquer ambiente, porque nós sabemos nos adaptar. Entende? Então é difícil entender que nós somos feitos para fazer uma única coisa, uma única ferramenta, o resto da vida inteira. E todo mundo sabe que a gente não foi feito. Essa questão de você aprender uma única coisa e ficar o resto da sua vida fazendo e tendo medo de trocar, tendo medo de errar aquilo. A gente sabe que isso não é verdade, por mais que a gente veja algumas pessoas de fato defendendo a educação, e eu entendo, tipo, defender a educação, não é que a educação é ruim, o sistema de educação de fato que ele é ruim. Eu entendo, tipo, as pessoas criticaram porque a educação é realmente o que muda, mas o sistema, ele não é um sistema feito pra gente se desenvolver. Entende? Se a gente quiser se desenvolver, é por conta própria, não é pelo sistema, mano. Não é pelo sistema. Entende? Eu fiz uma publicação esses dias recentemente, numa das minhas redes, falando sobre isso. E teve uma pessoa lá que ela refutou, sabe? E falando que eu tava falando mal da educação, tudo. E de fato eu não tava falando mal da educação. E ela falando que ela gostava de estudar, tudo. E eu lembrei de um professor na faculdade. Que, cara, ele era um professor, mano. Mano, ele era um professor muito top. Ele era um professor que, tipo, o dia que tinha aula dele, você fazia questão de ir pra faculdade, mano. Que ele era um professor muito top. Muito top. Ele era um cara que se dedicava pros alunos, se dedicava, assim, nas aulas. Ele aplicava várias formas de
de ensino diferente para ver qual que dava mais certo com os alunos. Então ele era um cara que ele se preparava, que estudava para aula. E ao contrário desse professor, o outro professor de outra matéria nossa, cara, ele era um professor foda-se, tá ligado? No dia que ele não queria dar aula, ele não dava aula. Ele tava pouco se lixando se a gente tava aprendendo. Final do semestre ele dava uma prova de qualquer jeito pra gente fazer e se vira, tá ligado? A maioria das pessoas passou tipo na matéria dele e não aprendeu nada. E esses dois caras ganham o mesmo salário. Mano, não é injusto isso? A gente tem um professor que se dedica pra caramba, que é preso ali no sistema, que ele tem que aplicar só as matérias que ele pode, que é um cara que se dedica pra caramba na aula, e ele tem lá o mesmo salário de um cara que não tá nem aí. E o cara é concursado, ou seja, não tem nada que possa fazer contra o cara, tá ligado? Então, mano, é foda essas coisas, tá ligado? É foda. Mas bom, já que eu só fiquei tacando pau aí no sistema de educação aí, cara, a educação não se resume apenas a você fazer uma prova e você evitar o erro. Não se resume apenas isso. Você tem medo do fracasso, porque no mundo real não é assim que funciona. No mundo real, para você dar certo em alguma coisa, vem depois de uma série de fracassos. Não tem como você ter medo do fracasso no mundo real, porque você não dá certo de primeira. Não é decorando uma coisa que você vai dar certo. É depois de um monte de vezes você errando, você fracassando, que uma coisa dá certo. Entende? Tenta empreender, por exemplo. Cara, no começo vai ser um inferno, mano. Você não vai acertar. Você vai errar várias vezes. Depois de um tempo fracassando, que as coisas começam a dar certo. No mundo real, é desse jeito que funciona. Não é igual na escola, que é você decorar uma matéria e as coisas vai dar certo. O mundo real é diferente disso. Bom, mas como falando, como eu tava descendo o cacete em tudo, ao longo da minha vida, tanto na escola, tanto na faculdade, como fora, eu fui pesquisando sobre educação, tudo, e eu fui vendo que existem sim formas de você melhorar, formas de você se auto-educar, para você melhorar na sua vida, para você se desenvolver. Uma das coisas que eu aprendi, que principalmente eu aprendi, principalmente por causa da minha infância, que o esporte entrou na minha vida, é que o sucesso, ele tá no seu desenvolvimento. É a mesma situação da academia, por exemplo. Se você começa a treinar, você não vai levantar 100 quilos do supino de primeira. Não tem como, cara. A não ser que você for o bitelo, entende? Mas a questão é isso. Você não vai conseguir levantar. Você vai começar no máximo no supino 8 cada lado. E depois, com o tempo, com consistência, você errando, você fracassando, com o tempo, com consistência, você vai melhorando gradualmente. E você vai se desenvolvendo. É da mesma forma na vida, em qualquer situação. Você não vai começar alguma coisa na sua vida sendo melhor, sendo bom naquela coisa. Principalmente se for uma coisa nova na sua vida, você vai começar sendo ruim, meu. Você vai começar sendo ridículo. E depois de um tempo você vai melhorando. É assim que funciona, cara. E você tem que focar no desenvolvimento. Você tem que focar em fazer isso todo santo dia. É assim que funciona. A segunda coisa que de fato eu vejo, que eu aprendi na minha vida, aplicando e tudo, é que você tem que ser bom em cometer erros. Se você faz alguma coisa na sua vida e você não errou, você não aprendeu. Você não aprendeu aquilo. Você decorar uma coisa é diferente, mas você se auto-ensinar, se auto-educar é totalmente diferente. Por conta da escola, por conta de tudo, a gente vê que as pessoas têm medo de errar, mano. As pessoas têm medo de começar algo novo, cara. É impressionante isso. Tanto de amigo meu que... Puta que pariu, mano. Os caras têm medo de fazer os bagulhos, os caras têm medo do julgamento, tem medo de errar, tá ligado? Você que, cara, você não tem que ter medo de errar em nada, porque tudo que você começar, você vai ser ruim, você vai ser péssimo. Você tem que perder esse medo de ser ruim em alguma coisa, perder esse medo de ser péssimo em alguma coisa. Entende? A gente foi ensinado assim, não é à toa que as pessoas têm isso, porque a gente foi ensinado dessa forma.
Mas se você quer dar certo em alguma coisa, seja em qualquer coisa da sua vida, hábito, você tem que perder esse medo de ser péssimo. A terceira coisa que eu vi é que você tem que aprender enquanto o mundo gira, enquanto o mundo se move, mano. Não aprender uma única coisa e ficar parado. A gente tá vivendo na época da inteligência artificial, mano. As coisas nunca estão mudando assim de forma tão rápida, tá ligado? Então a gente tem que se adaptar a tudo isso. A gente tem que aprender enquanto o mundo muda. Se auto-ensinar, mano. Fazer tudo. É isso, cara, que vai ser daqui pra frente. As pessoas têm medo da inteligência artificial, de fato, porque é uma coisa nova e é normal todo mundo ter medo disso. Mas faz sentido as pessoas terem medo, porque as pessoas foram transformadas em ferramenta e tá surgindo uma coisa que tá fazendo exatamente isso. Tá sendo uma ferramenta, então faz sentido que as pessoas terem medo da inteligência artificial. Sabe? Então faz sentido pra caramba as pessoas, a gente ter medo, porque eu também fui educado dessa forma. Então, cara, a gente tem que aprender enquanto o mundo se move, mano. A gente tem que se deparar com cada situação nova. E é isso que tem que fazer, mano. Aprender enquanto o mundo gira, porque as coisas vão mudar muito rápido daqui pra frente. E a gente vai ter que se adaptar a tudo isso, mano. E não ficar fazendo uma única coisa. A gente vai ter que aprender a se desenvolver. Entende? Então é isso, cara. Essa é a minha opinião a respeito da educação, mano. A educação, de fato, se você quiser se desenvolver na vida, independente de qualquer coisa. Educação, a gente foi ensinado a decorar as coisas, mano. Mas a gente não foi ensinado a se auto-educar. E é isso que a gente precisa. Infelizmente, a gente sofre, a gente tem um reflexo disso na nossa sociedade. É isso a minha opinião. Se você chegou até aqui, eu espero ter ajudado. E até mais.